Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Vinícius e hoje eu vou apresentar o trabalho do meu grupo. Bom, nosso grupo é o GraphFlow, nosso projeto. Basicamente, o feedback que a gente recebeu no primeiro sprint foi que o nosso projeto, apesar de ele ter um planejamento sólido, ele não tem ali uma demonstração técnica do projeto. E hoje a gente veio para demonstrar exatamente essa questão que faltou no sprint 1. Então aqui a gente já vai direto aqui para o fluxograma do sistema e basicamente vamos começar descrevendo ele, né? Primeiramente a gente tem a Decision Engine API, a gente chamou dessa forma, que basicamente é um motor de decisão, uma modelagem de regras, a qual a gente decide basicamente por meio de algumas regras ali que a gente fez, qual que é a segmentação do cliente. Que ele tá, então se ele está maduro, se ele está em declínio, se ele está em expansão. A gente decidiu isso porque, bom, ele consegue traduzir muito bem as regras de negócios e a gente consegue ter uma explicabilidade muito boa em relação às decisões que o modelo tomou. E na nossa arquitetura também a gente está utilizando mensageria, a gente está utilizando o Kafka e a gente tem um consumidor, a gente utiliza o Neo4j e o MySQL. O Decision Engine API, toda vez que ele recebe uma requisição e ele segmenta ali qual que é o estágio que o cliente apresenta, ele faz um trigger ali no Kafka, então ele envia uma mensagem para o Kafka somente como um gatilho ali para acionar o GraphFlow Listener, que basicamente ele pega ali os dados ali do MySQL e retorna aqui, né? Ele faz uma ingestão ali para o Neo4j. Esse MySQL está sendo alimentado também pela Decision Engine API, então toda vez que ele recebe ali uma request, ele vai processar essa request e depois vai enviar ali para o MySQL. Então esse MySQL posteriormente, depois do envio da mensagem, ele vai ser consumido pelo GraphFlow Listener, que vai carregar os dados ali do Neo4j. Mais prático aqui da solução, vamos executar para ver como que está tudo acontecendo, né? Então, executando aqui a nossa request, a gente obtém aqui várias informações aqui da nossa API. Então, a Decision Engine, ela decidiu aqui que a empresa está em declínio. Então, como é que a gente está entendendo isso? Como é que a gente calcula tudo isso? Como é que a gente decide qual que é o estágio da empresa? Então, a gente deriva ali uma receita mensal nominal, dividindo a receita anual por 12, né? A nossa regra de entrada é, se no mês mais recente os valores recebidos ou pagos estiverem abaixo do percentual mínimo da receita mensal, a empresa é classificada como start imediatamente, né? E aí numa visão de evolução, a gente compara o primeiro mês da janela, o último ali para medir o crescimento ou a queda da empresa, né? E ali na classificação de evolução a gente tem expansion, decline, mature. Então, no final das contas, ali na interpretação prática, né, o start indica uma operação ainda pequena frente ao potencial estimado pela receita anual. O expansion indica aceleração consistente em recebimentos ou pagamentos. Decline, ele é alerta uma retração relevante, né? E o mature sugere a estabilidade saudável. Então, basicamente é assim que a Decision Engine está tomando ali a decisão. O que basicamente acabou de acontecer? A gente executou aqui a nossa Decision Engine e ela enviou uma mensagem no Kafka que entregou o nosso consumer, que carregou os dados ali do MySQL e depois carregou para o Neo4j. Né? O Decision Engine aqui, no momento que ele tomou a decisão, ele já enviou todas as informações ali para o MySQL. E depois que ele triga o Kafka, o GraphFlow Listener ele já consome e carrega os dados. Então ali meio que, entre aspas, foi uma ingestão de dados, uma ingestão de dados stream, podemos dizer, né? E aqui olhando a nossa camada aqui, né, de visualização, a gente tem aqui o nosso Neo4j. Então aqui a gente tem várias informações aqui, pode ser interessante a gente ver. Então, basicamente, a gente tem uma visão aqui, por exemplo, de qual que é o possível, né? A gente fez então um cálculo de probabilidade, tentando entender qual que seria talvez o próximo estágio ali da empresa baseado em tudo que a gente viu até agora. Então ali, por exemplo, no CNPJ 521, a gente viu ali que o próximo passo talvez ali seria maturidade. A gente tem uma visão aqui de similaridade entre os CNPJs, então a gente consegue ver quais que são os CNPJs mais próximos entre si. E no final de tudo, a gente consegue ver ali né, como que foi o caminho de transição da empresa desde o começo da janela, né? Então a gente consegue ver o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e ver qual que foi a evolução da empresa durante esse tempo, né? E aí, né, nessa visão aqui, a gente consegue ver quais que foram os meses de transição ali da empresa.